Olá, sou Carola Carvalho, professora de artes, e na aula de hoje vou falar sobre o romantismo. O romantismo foi o estilo artístico que surgiu na Europa entre o final do século XVIII e início do século XIX, em oposição ao neoclassicismo, mas também influenciado pelos ideais do iluminismo, só que traduzindo a razão iluminista num retorno à natureza. Para os artistas do romantismo, a arte deveria ser algo natural, emocionalmente livre, selvagem, ilimitada e em constante mudança, assim como a natureza. O que acabou por tornar esse estilo uma reação à racionalidade e o rigor técnico do neoclassicismo. O romantismo se manifestou principalmente na pintura. Foi aonde ele conseguiu traduzir melhor seus ideais e suas características, aonde ele conseguiu se expressar melhor. Mas também conseguimos encontrar manifestações artísticas da escultura e da arquitetura que trazem alguns desses ideais românticos. Francisco Goya foi pintor e gravador e uma das figuras mais significativas do movimento romântico. Foi um artista versátil com grande acervo de obras. Trabalhou tanto pinturas mais comerciais quanto trabalhos mais ousados e que foram muito criticados. Dentre eles, uma série de pinturas e gravuras que satirizavam o comportamento humano. Temos como obras de destaque de Goya O Colosso, O Sono da Razão Produz Monstros, que é um exemplo dessas gravuras que foram criticadas e que satirizavam o comportamento humano, criticavam o comportamento humano. Também temos o 3 de maio de 1808, que foi uma obra extremamente importante para o movimento romântico. As grandes mudanças que a pintura romântica apresentou foram o abandono da temática clássica, agora trabalhando temas como revoltas, revoluções, emoções e o sobrenatural, além de trabalhar também o exótico. Houve também o descompromisso com o rigor técnico do academicismo, resultando em obras com traço mais natural e, em alguns casos, de alguns artistas, chegando a aparentar obras mal acabadas ou inacabadas. De forma resumida, podemos dizer também que a pintura romântica era livre, com um traço bastante variado de artista para artista e que podemos observar que a maioria dessas obras traz uma inspiração nas pinturas barrocas, com grande expressividade, trabalhava um claro escuro contrastante, o dinamismo, né, na composição, movimento nessa composição, cores quentes e essa composição em diagonal, conferindo uma atmosfera mais dramática, mais expressiva. A Jangada do Medusa, de Theodore Géricault, foi uma obra que lhe conferiu fama e prestígio, mas também muitas críticas. Além da obra possuir grandes dimensões, 4,91 m por 7,16 m, ela também retratava um grande escândalo político que resultou em naufrágio em 1816. Géricault possuía um espírito romântico e trabalhava temáticas como violência, loucura e horror, e chegou a influenciar muitos outros artistas, como o Eugène Delacroix. Delacroix foi líder do movimento romântico na França e sofreu forte influência de Géricault, principalmente por ter participado da produção da Jangada do Medusa como modelo, mas também por sua admiração por suas obras e pelo espírito romântico do qual os dois partilhavam. A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, traz esse espírito romântico, dessas revoluções, desse sentimento de patriotismo, representa uma temática atual da época,
foge da temática acadêmica e, além disso, ela ainda trabalhava uma temática um tanto quanto delicada, polêmica, que foi a Revolução de Julho de 1830, na qual o rei Carlos X foi deposto. Então, a pintura, ela já começa a se distanciar do traço acadêmico, apesar de ainda haver presença de uma perspectiva, de uma profundidade, mas o traço, o desenho, já começa a apresentar uma pintura não mais tão bem acabada ou esmaltada como o neoclassicismo. Além disso, ela traz outras características que os românticos pegaram do barroco, foram influenciados pelo barroco e aplicaram em suas pinturas, como o dinamismo, o movimento, a composição diagonal, que confere esse dinamismo, a emoção e a expressividade em suas obras. Na pintura romântica, houveram diversos artistas que se destacaram de formas diferentes, porém, todos haviam abandonado alguns dos princípios da arte conservadora, seja o uso das técnicas acadêmicas ou o uso das temáticas clássicas. Porém, dentre esses artistas, quem mais se distanciou dessa arte conservadora do neoclassicismo foi Joseph Mallord William Turner. Seu estilo variava ao longo de sua carreira, desde o clássico até revolucionar o cenário artístico com suas paisagens, que tentavam capturar a força e a emoção da natureza. E ao fazer isso, Turner acabou por iniciar a modernização da pintura, se afastando da arte tradicional realista, se aproximando da arte abstracionista e acabando por influenciar outros artistas a produzirem obras mais livres e expressivas. Duas de suas obras muito significativas e muito reconhecidas foram O Navio Negreiro e Chuva, Vapor e Velocidade. Esta última é uma de suas mais conhecidas. Observe que as duas obras de William Turner, elas esboçam a realidade, esboçam o que o artista queria representar da realidade, mas ela não entrega totalmente acabada ou totalmente representada essa realidade. Ele prefere representar a emoção, a atmosfera, o clima e a sensação dessa realidade, ao invés de apenas representá-la de forma realista e fotográfica. E esse foi o grande diferencial de William Turner, por isso que ele se destacou e revolucionou a pintura. Foi um grande marco. Daí para frente, serão observadas pinturas cada vez mais distantes do realismo e da técnica acadêmica. François Rude foi um escultor francês que integrou o espírito romântico e participou artisticamente da construção do Arco do Triunfo, sendo autor do conjunto de ornamentos escultóricos chamados de A Marselhesa. A escultura do romantismo buscou meios técnicos para exaltar sentimentos e emoções, reagindo contra a frieza do neoclassicismo. Não se destacou tanto pela originalidade, pois para alcançar sua expressividade acabou recorrendo ao barroco. Sua reação ao neoclassicismo se traduz no uso de composições dinâmicas, exaltação da expressividade e preferência por um acabamento mais despreocupado. Antoine-Louis Barye, nascido em Paris, iniciou sua carreira como ourives. É considerado um dos principais artistas em representação de animais da escola francesa. Aqui algumas das suas principais obras: Teseu e o Minotauro, O Leão e a Serpente. Apesar de reagir ao neoclassicismo, o resultado das obras românticas fica a meio caminho do classicismo e do barroco. As principais temáticas abordadas eram cenas de luta, caças e animais exóticos,
além de trabalhar em monumentos funerários, estatuários equestres e decorações arquitetônicas. A arquitetura romântica experimentou o reflorescimento de estilos anteriores ao neoclassicismo. O reviver desses estilos na arquitetura se iniciou no gótico, tendo como maior exemplo o Parlamento de Londres, que foi construído nesse estilo após um incêndio em 1834. Em alguns momentos houve uma estética renascentista empregada nas construções e, finalmente, uma revitalização ao barroco. O neobarroco do romantismo é empregado na Ópera de Paris, com seus ornamentos em excesso e sobrecarregado de formas e decorações. O nosso conteúdo se encerra aqui. Até a próxima aula!